Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. No último período, Brasil e França, em lua de mel, anunciaram um investimento de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia, mas mesmo assim o orçamento do IBAMA para ações de fiscalização ambiental foi cortado. Fora do país, destaque para a China, que criou o maior projeto do mundo de imitação dos povos ameríndios, e para a Índia, que quer se tornar uma potência na mineração no fundo do mar. Eu sou Marina Goddard, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em ciência da sustentabilidade. E comigo, hoje não tá aqui o Xande, porque ele teve uma mudança de horários e estamos nos adaptando para conseguir reenquadrar o time. Mas Veridiana Della Vecchia está comigo. Veridiana é jornalista, professora de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Relações Internacionais, com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Então, bora começar? Vamos lá. Para começar, vamos falar de Brasil. Indígenas brasileiros pedem inclusão do Cerrado em regulação da União Europeia. Então, no final deste ano, entra em vigor a regulação europeia que veta a importação de produtos oriundos de áreas de desmatamento. A lei, aprovada no ano passado, proíbe importações de produtos como cacau, café, soja, óleo de palma, madeira, carne bovina ou borracha, caso sejam procedentes de terras desmatadas após dezembro de 2020. Acontece que a definição de floresta adotada pela lei europeia não inclui o cerrado, um bioma que cobre partes do Brasil, Paraguai e Bolívia, e de onde procede grande parte das importações europeias da soja, por exemplo. A expansão da regulação para outros ecossistemas e produtos deve ser analisada e aprovada pela Comissão Europeia ainda esse ano. Mas, enquanto isso, a presidente da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso, Eliane Chunacalo, visitou Bruxelas com outros ativistas no fim de março para pedir que os eurodeputados modifiquem a lei para incluir a proteção do cerrado. E lembrando que o cerrado é a savana mais rica em biodiversidade de todo o planeta, e é nessa região que brotam as nascentes que alimentam as bacias hidrográficas de todo o país, e que a fronteira agrícola tem avançado muito em direção ao cerrado. O cerrado está sofrendo uma grande ameaça, então realmente, se essa lei incluir o cerrado, vai ser uma baita ajuda. A gente espera que seja. Eu fiquei ouvindo tu falar e fiquei pensando nos eurodeputados ouvindo isso e pensando, tá, mas e daí onde é que a gente vai comprar a soja barata? Mais ou menos isso. A gente faz uma lei que protege a Amazônia, lugares de onde não vem produtos, e deixa vazando, né, para outros lugares a produção barata. Lula e Macron anunciam um programa de 1 bilhão de euros de investimento na bioeconomia da Amazônia. Como vocês devem ter acompanhado, Macron veio ao Brasil no final do mês passado, março, e começou a viagem justamente em Belém do Pará, na Amazônia, onde vai ser a COP30. Lá, junto com o Lula, eles anunciaram no dia 26 de março um programa que pretende investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa. E aí, gente, vamos lembrar aqui a discussão da Guiana rapidinho? A Guiana Francesa é um território ultramarino da França. Diferente das outras Guianas, ela não é um país independente. Por isso que a França diz, e legalmente não está errada, que eles também têm território na Amazônia. E por isso que a França vive dando pitaco nessa discussão de Amazônia, para desespero de algumas pessoas. Mas então, voltando para o programa de investimento, segundo uma declaração conjunta dos governos brasileiros e francês, o investimento vai ser realizado nos próximos 4 anos, com colaboração entre bancos públicos brasileiros e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Também tem a previsão de investimentos privados, mas, até onde eu consegui acompanhar, nomes não foram anunciados. Segundo eles, o plano vai ter vários componentes chaves, e aqui tem 2 que eu queria destacar. Primeiro, um componente é um novo acordo científico entre a França e o Brasil, que vai ser operado pelo CIRAD e pela Embrapa, para possibilitar o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa sobre setores sustentáveis, inclusive na Guiana Francesa.
E outro ponto é a criação de um hub de pesquisa, investimento e compartilhamento de tecnologias-chave para a bioeconomia, que pode vir a se apoiar no fortalecimento do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica e na formação de redes de universidades francesas e brasileiras. E por que eu estou destacando esses dois pontos? Porque o Carlos Nobre sempre diz que para a gente ter um futuro sustentável com a Amazônia, a gente precisa começar a ver ela como uma fonte de inovação e investir muito, mas muito, em pesquisa, criando iniciativas locais, e que isso seria um super caminho de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Então, esses são pontos que parecem abrir espaço para a gente finalmente começar a trilhar melhor esse caminho, né? Bom, além disso, eles também afirmam que as mulheres, os homens e as crianças dos povos indígenas e das comunidades locais vão participar da tomada de decisão dos investimentos. Tomara, né? Tomara que eles consigam articular isso, porque no papel é muito bonito, mas na prática a gente não sabe, a gente sabe que não é muito fácil criar esses espaços para conseguir ouvir essas pessoas, né? E essa, só uma observação, Marina, é que esse é um problema de vários projetos, da maioria dos projetos. Eles realmente não ouvem as comunidades. E uma coisa legal aqui que eles afirmaram que mulheres, homens e crianças serão ouvidos, porque dentro das culturas indígenas realmente se ouve todo mundo, não se ouve só, né? Se ouve as crianças, inclusive. Então achei bem legal essa parte do mulheres, homens e crianças. É, esperemos que realmente dessa vez eles sejam ouvidos, porque a experiência e a história nos mostra que isso praticamente não acontece, mas vamos lá. É, e pensando em sustentabilidade, né, as crianças não só são o futuro, mas as crianças são quem vai continuar esses projetos. Então, se eles não estiverem incluídos, a chance dos projetos continuarem é muito menor. Bom, e que os investimentos devem ser direcionados principalmente para ações de conservação e manejo sustentável das florestas, com planejamento e valorização econômica dos ecossistemas e áreas florestais, tecnologias baseadas em recursos biológicos, práticas agroecológicas e conhecimentos tradicionais, cursos de capacitação, criação de empregos e pesquisa necessária para desenvolver indústrias sustentáveis com alto potencial dos mercados interno e externo em todos os setores da economia florestal e manejo sustentável e ou restauração das florestas e da biodiversidade. É, bom, no papel tá tudo muito bonito, né? Tomara que essas coisas realmente saiam do papel e se tornem a nossa realidade nos próximos anos. E outra coisa que eu achei bem importante aqui é que eles estão falando bastante de biodiversidade, né? Porque a gente, assim, não que a gente tenha avançado muito na prática, mas nas discussões de clima a gente tá um pouco mais avançado, mas nas discussões de biodiversidade a gente ainda precisa avançar muito mais, né? Então, enfim, tomara que funcione. Ibama sofre corte de 19% em recursos para combate a incêndios florestais. Então, gente, saindo do mundo dos planos para o futuro e entrando no mundo do que acontece nesse momento, já há 3 meses o governo federal e os funcionários do IBAMA estão em um embate sem chegar a um acordo. Isso porque os servidores cobram uma reestruturação da carreira, melhores condições de trabalho e um novo concurso. E nesse meio tempo, o governo federal decidiu fazer cortes bem pesados de orçamento em ações de fiscalização ambiental, fiscalizações essas que ajudaram a derrubar os níveis de desmatamento na Amazônia no ano passado. E, gente, assim, estamos falando de governo Lula e não de governo Bolsonaro. Dados levantados pela agência pública apontam que os recursos do IBAMA previstos nesse ano para serem usados especificamente na prevenção e controle de desmatamento e de incêndios florestais sofreram em março uma redução de 19,6%. Agora vem um pouco de número, mas é importante. Dos 62,5 milhões previstos inicialmente para serem usados nessas ações, foram cortados 12,3 milhões de reais. Restaram, portanto, 50,2 milhões para lidar com incêndios e combate ao desmatamento, quando o valor ideal estimado pelo IBAMA seria de 120 milhões. Segundo a agência pública, que usou dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, a cifra atual chega a ser menor que a liberada pelas mesmas ações em 2021 e 2022, quando a gente teve aquele boom de desmatamento, lembram? Então,
Essas operações, naqueles 2 anos, tiveram um orçamento de 57,3 milhões de reais em 2021 e 60 milhões de reais em 2022. E esse corte acontece em um momento que se aproxima o período de seca para a maior parte dos estados da Amazônia Legal, que acontece entre maio e novembro, quando a maior parte dos incêndios ocorre, né? Então, nós temos uma previsão de cenário bem preocupante para os próximos meses, com corte de recursos e com servidores ameaçando fazer operação padrão. Já alguns processos de licenciamento ambiental estão parados justamente por causa desse embate entre governo e servidores. Esse é um problema histórico, né, no Brasil. É uma coisa impressionante quando a gente compara, por exemplo, o orçamento para áreas de proteção ambiental no Brasil e em outros países mais envolvidos, que às vezes a gente fica, mas por que que nesses países o pessoal consegue fazer e aqui a gente não faz, é só desorganização e tal. Mas, gente, é um orçamento, assim, muito discrepante por metro quadrado, né, por quilômetro quadrado, quando são áreas enormes. Então, no fim, tem que pagar os funcionários para eles poderem fazer o trabalho deles, né? Senão não tem jeito. É, e tem que ter estrutura, né? E, enfim, tem que ter dinheiro. Painéis fotovoltaicos desenvolvidos no Brasil são 3 vezes mais eficientes. Vai, Brasil. Olha aí. O Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná desenvolveu células solares que triplicam a eficiência energética em comparação às células solares tradicionais. Os pesquisadores criaram um filme, pelo que entendi, é um tipo de película composto por 4 camadas que podem ser impressas em poucos minutos por uma impressora especial e que converte luz do sol em energia elétrica. A utilização de células orgânicas, essas que eles desenvolveram, que possuem carbono na composição e são feitas de plásticos muito finos e flexíveis para a produção de energia elétrica, é conhecida há 35 anos. Mas o grupo de dispositivos nanoestruturados, que é o grupo da universidade, descobriu uma nova forma de produzir os chamados painéis solares orgânicos com materiais e processos que chegam a triplicar a eficiência em comparação a outros materiais. Então, a descoberta essa está em fase laboratorial, mas nas janelas do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, existem placas impressas por uma única empresa que hoje comercializa placas fotovoltaicas orgânicas nas Américas, que é uma empresa mineira. Então, hoje, a durabilidade e a eficiência dessas células ainda são inferiores na comparação com as células tradicionais, as chamadas células inorgânicas, que não possuem carbono na sua composição. Então, e porque hoje a forma mais conhecida de conversão de energia solar em energia elétrica começa a partir da extração do silício, que é uma célula inorgânica encontrada em rochas, areias, barros e solos. Para a extração do silício acontecer, geralmente são usados processos de fundição em fornos com temperaturas de até 2.000 graus Celsius. E esse processo de fabricação, ao contrário das impressoras que imprimem as células orgânicas, gera o processo de fundição, né, do silício, gera mais emissão de gases de efeito estufa do que a impressão de células nessas impressoras. Outra coisa que é interessante das placas orgânicas é que, diferentemente das placas inorgânicas, que são pesadas e rígidas, as orgânicas podem ser colocadas em qualquer tipo de superfície, porque elas são super leves. Cada metro quadrado pesa 100 gramas, para ter uma ideia. Dá para usar em vidros de janelas, como na própria Federal do Paraná, ou até em roupas, como em casacos, por exemplo. Nossa, é Seria bem legal. incrível. Vai, Brasil. Só isso que temos para dizer, né? Vamos. Tanto potencial. Brasil, tomara que seja rápido, tomara que a fase laboratorial termine rápido e que logo possa ser produzida em escala, né? Seria ótimo. Bom, e seguindo, agora vamos falar de mundo. Domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022, aponta novo relatório da ONU. O relatório do Índice de Desperdício de Alimentos de 2024 do PNUMA, que é o órgão da ONU para o Meio Ambiente, foi publicado no dia 27 de março desse ano e trouxe a estimativa global mais precisa sobre o desperdício de alimentos no varejo e no nível do consumidor.
Segundo o relatório, em 2022 foram gerados 1,05 bilhão de toneladas de resíduos alimentares, totalizando 132 quilos per capita e quase um quinto de todos os alimentos disponíveis para os consumidores. E eu acho importante a gente destacar aqui que esses números incluem as partes não comestíveis dos alimentos, tá, gente? Então, por exemplo, inclui cascas que a gente normalmente não come, sei lá, uma casca de manga. Bom, desse total de 1,05 bilhão de toneladas de resíduos, 60% foi gerado no âmbito doméstico, 28% com os serviços de alimentação, 12% pelo varejo, o que sinceramente me surpreendeu, porque eu achava que a porcentagem do varejo era maior, mas pensando no caso de resíduos como um todo e não só o desperdício, aí até faz um pouco mais de sentido, né? Porque onde tem o resíduo é na casa. Mas enfim, a diretora do PNUMA, a Inger Andersen, disse que, abre aspas, o desperdício de alimentos é uma tragédia global. Milhões de pessoas passarão fome hoje, enquanto alimentos são desperdiçados em todo o mundo. E que, novas aspas, além de ser uma questão importante de desenvolvimento, os impactos desse desperdício desnecessário estão causando custos substanciais para o clima e para a natureza. Fecha aspas. E isso, gente, porque olha só, de acordo com levantamentos recentes, a perda e o desperdício de alimentos geraram de 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, quase 5 vezes mais do que o setor da aviação. E uma perda significativa de biodiversidade, já que a produção de alimentos ocupa grande parte das terras do mundo. Bom, e o custo da perda e do desperdício de alimentos na economia global é estimado em cerca de US$ 1 trilhão. Para fechar, a Inger Andersen também disse que, abre aspas, a boa notícia é que sabemos que, se os países priorizarem essa questão, eles poderão reverter significativamente a perda e o desperdício de alimentos, reduzir os impactos climáticos e as perdas econômicas e acelerar o progresso das metas globais. E para fechar, queria também trazer aqui uma coisa bem interessante do estudo, que é que ele aponta que não tem uma grande diferença entre o desperdício de países de alta renda, média renda e baixa renda. Eles dizem ali, inclusive, que desses 132 quilos per capita de desperdício num ano, a diferença entre esses países é de apenas 7 quilos, ou seja, a diferença seria no máximo de 132 quilos per capita por ano para 125 quilos per capita. O que significa que o desperdício de alimentos é um problema no mundo inteiro. China cria o maior projeto de cidade-floresta do mundo. Então, essa é a primeira iniciativa global de uma cidade-floresta que está sendo implementada. O projeto ocupa 175 hectares ao longo de um rio e busca, entre outras coisas, combater a poluição atmosférica de maneira sustentável. Lembrando que várias partes da China têm problemas sérios causados pela poluição atmosférica, principalmente por causa do uso do carvão como combustível, né? Bom, mas voltando à cidade floresta, ela tem capacidade para cerca de 30 mil habitantes e promete abrigar 40 mil árvores e 1 milhão de plantas de mais de 100 espécies diferentes. A ideia é absorver 10 mil toneladas de CO2 e 57 toneladas de partículas finas por ano, enquanto produz cerca de 900 toneladas de oxigênio. Essa cidade não vai ser só um marco na melhoria da qualidade do ar, mas também na redução da temperatura urbana, no aumento da biodiversidade e na criação de um ecossistema rico para a vida selvagem. Desenvolvida para ser energeticamente suficiente, a Liuzhou, eu não sei se é assim que se diz, gente, Liuzhou Forest City, utilizará energia geotérmica para climatização interna e painéis solares nos telhados para geração de energia renovável. Esse projeto fica na cidade chinesa de Liuzhou, na província de Guangxi, e foi desenhado pelo escritório de arquitetura Stefano Boeri Architetti. A gente está citando aqui o nome do escritório de arquitetura responsável porque ele também é um escritório super conhecido em projetos de edifícios florestais, edifícios floresta, na verdade. Eles fizeram, por exemplo, o projeto Bosco Verticale, que são prédios na cidade de Milão, na Itália, que receberam diversos prêmios de arquitetura pelo mundo por causa da sustentabilidade. Vocês já devem ter visto fotos desses prédios, eles são super usados assim, em propagandas e tal, sobre sustentabilidade, mas a gente não liga uma coisa a outra normalmente, né?
E é interessante que esse escritório tem um manifesto no qual eles defendem o reflorestamento de áreas urbanas, com criação de áreas verdes nos espaços vazios, hortas comunitárias, telhados verdes, florestas verticais, entre outros tipos de projetos. Tudo isso para dizer que parece que eles são bem engajados com a causa e que a gente espera que projetos como esse, da Cidade Floresta, se multipliquem muito por aí. E, bom, e acho legal dizer assim que o projeto da Cidade Floresta, eu não sei detalhes, é muito bacana, mas é importante também a gente não só criar novos projetos, mas adaptar projetos e estruturas já existentes, né? Porque se a gente for pensar em criar tudo novo, não vai ser muito sustentável de qualquer forma. Uhum, sim. Mas é muito legal, né, ver essa mais uma notícia pro que eu coloquei abaixo uma outra dentro da mesma categoria, que é o futuro que a gente tanto esperou chegando, né, e começando a acontecer. E já que tu tá falando dessa notícia, eu tinha separado, acabou que eu cortei, mas eu vou deixar aqui pro pessoal o nome de uma outra iniciativa que não é, assim, a ideia não é exatamente igual, mas é a reestruturação de um bairro, um projeto de uma reestruturação de um bairro que já foi aprovado no Reino Unido e ele chama The Phoenix e vai acontecer em Sussex. E assim, é um projeto de um bairro ecológico que é feito por uma empresa de construção civil de um ex-diretor do Greenpeace, que fundou essa empresa com outro ex-diretor do Greenpeace. Então também assim, é uma empresa voltada para projetos de construção ecológicos, com reutilização de materiais, e tal. Parece ser super legal. Então, quem quiser, quem gosta desse assunto e quiser saber de ainda mais iniciativas, eu super sugiro que pesquisem sobre isso. E o nome da empresa deles é Human Nature. Muito legal, não conhecia esse projeto, vou procurar também. Índia entra na corrida pela mineração no fundo do mar, enquanto Brasil e França pressionam por uma parada geral. Seguindo no tema das grandes potências, a Índia, que já tem 2 licenças para explorar a mineração no fundo do Oceano Índico, em águas internacionais, entrou com a solicitação de mais 2 perante a ISA, que é um órgão filiado à ONU chamado International Seabed Authority, ou, numa tradução livre minha, Autoridade Internacional do Leito Marinho. Pode ser assim, será? Se a ISA aprovar as solicitações indianas, o país vai despontar na disputa das grandes potências pela mineração marítima, alcançando o mesmo número de licenças que a Rússia e ficando só com uma menos que a China. Enquanto a Índia, a Rússia e a China disputam autoridade nessa seara, países como o Brasil e a França vão na contramão e solicitam perante a ONU que todos esses projetos de mineração no fundo do mar sejam pausados até que a ciência consiga medir melhor os impactos ambientais deles. Só que assim, gente, por que essa corrida pela mineração no fundo do mar tá tão intensa? Porque, sinceramente, a gente, o mundo, né, tá correndo para minerar em tudo que é lugar possível. Para vocês terem noção, uma estimativa do Banco Mundial projetou que a extração de minerais vai precisar crescer 5 vezes até 2050 para que o mundo possa alcançar a demanda por energia limpa. Então, se a gente acha que já está muito, imagino que ainda não precisa, né? Por isso que iniciativas como essa da célula fotovoltaica orgânica que a Veridiana estava falando também são tão importantes, né? Para que a gente consiga criar outras alternativas, não só de energia limpa, mas também que nos deem alternativas para a mineração. Bom, voltando, no caso da Índia, eles têm um plano de curto prazo de ter 50% da sua energia proveniente de fontes renováveis até 2030. E no longo prazo, eles pretendem alcançar um net zero nas suas emissões até 2070. E é claro, os especialistas afirmam que, para isso, a Índia vai precisar obter minerais de todas as fontes possíveis. E aí vocês devem ter percebido que, em falando de grandes potências, ficou faltando alguém, né? O que aconteceu com os Estados Unidos? Bom, como os Estados Unidos não ratificaram o acordo da ONU que levou à criação da ISA, eles não podem participar diretamente da corrida pela mineração em águas internacionais, ou seja, eles não podem fazer uma solicitação para ter uma permissão. Então, a meta deles é minerar em águas nacionais e processar minérios que sejam explorados por países parceiros em águas internacionais. É, essa coisa da mineração é bem complicada mesmo, né? Porque para fazer a transição energética a gente precisa dos minerais, mas minerar
não é uma coisa boa em princípio. E, assim, parece que o que falta enquanto sociedade é a gente repensar a nossa forma de consumo, não só a forma de produção, né, mas forma de consumo também. Só que isso meio que passa batido em todas essas discussões, né? A redução passa batida, né? Sim, é sempre Enfim. muito frustrante, porque eles fazem essas estimativas de quanto a gente vai precisar, por exemplo, de mais minérios para fazer a transição energética, sempre considerando lá um business as usual, né? Assim, não, nunca consideram que a gente poderia repensar, né, a nossa forma de viver e a nossa nossa demanda energética, né? Então é realmente é bem frustrante. Bom, hospital na Alemanha oferece menu à base de plantas. Ó, gente, de novo aqui essa é a notícia daquelas do futuro que a gente tanto sonhou, finalmente começando. No mês passado, saiu uma matéria no The Guardian contando sobre um hospital no subúrbio de Berlim que começou a oferecer para os clientes um menu com uma dieta chamada de dieta planetária, que basicamente é uma dieta com muito menos ingredientes de origem animal. Não chega a ser vegana ou vegetariana, mas segue as recomendações da ONU para sustentabilidade e saúde, que inclui o consumo de carne vermelha apenas uma vez por semana, por exemplo. O hospital serve 13 mil refeições por dia e o diretor conta que eles têm recebido poucas reclamações dos pacientes e que eles ficaram surpreendidos com como foi simples fazer essa mudança. Algumas pacientes, inclusive, contam que saíram do hospital não só curadas dos seus problemas de saúde que levaram elas até lá, mas também motivadas a se alimentar melhor e comer mais vegetais. Então, olha só que maravilha, né? Um hospital fazendo o que não deveria ser mais que a sua obrigação, que é promover a saúde total do paciente. A empresa que administra a cozinha desse hospital e diversas outras cozinhas relatou que eles deixaram de emitir 500 toneladas de CO2 por ano, começando a usar menos carne nos preparos, o que é mais ou menos a mesma redução que eles tiveram ao fazer uma transição para fontes de energias renováveis. Então, olha só que poderoso, que poderosa que não é essa mudança. E aí eu fiquei pensando, imagina se as grandes empresas adotassem essas medidas nos seus refeitórios como parte das suas estratégias de sustentabilidade, né? Eles não só iam reduzir suas emissões, mas também estariam promovendo um estilo de vida muito mais saudável entre os funcionários, o que no longo prazo tende a gerar benefícios para a própria empresa, porque os funcionários mais saudáveis tendem a trabalhar melhor, né? Então, mesmo a partir de uma lógica muito, sei lá, capitalista e interesseira, ainda assim faria sentido fazer essa mudança. Bom, enfim, tomara que isso se espalhe. Aí essa notícia me deixa muito feliz, porque é realmente isso. É uma mudança simples, que pode ser feita em grande escala, sem muita dificuldade logística, sem muito problema para as empresas e que traz resultados muito palpáveis, assim, para os funcionários, para a empresa, para o clima. Então, assim, vamos mudar a alimentação, gente. Grandes empresas, mudem. E é o tipo de mudança que tem esse efeito que é o mais legal, assim, né, das questões de sustentabilidade, que é quando afeta todas as áreas, né? Bem como estava falando, o clima, mas também a qualidade de vida das pessoas envolvidas. Então é o famoso ganha-ganha. Talvez quem perca seja, enfim, o agro mais tradicional, mas aí, azar. Bom, mercado de roupas usadas está no caminho para alcançar a fatia de 10% das vendas globais no setor da moda. Só no passado, as vendas de roupas usadas cresceram 18%, e a estimativa é que esses 10% sejam alcançados já no ano que vem. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento desse mercado foi 7 vezes maior que o mercado da moda convencional. Os motivos para isso são principalmente o processo inflacionário e as incertezas econômicas que a população vem sentindo desde a pandemia. Enquanto os millennials e a geração Z tendem a comprar mais de sites online, como o Depop e o ThredUp, que são mencionados numa matéria do The Guardian, as gerações mais velhas tendem a comprar mais de lojas físicas, boutiques e feiras. E aí eu acho importante a gente lembrar que aqui no Brasil a gente também tem ótimos sites, como o Enjoei, o Repasse e a Troque, para quem quer comprar roupa usada online. Então, assim, não é só uma coisa de fora, tem no Brasil, tá? E dentro desse mercado, o setor que mais cresce é o de roupas infantis. É claro, né, gente? Porque, enfim, não faz sentido ficar comprando tanta roupa nova assim.
E faz muito sentido, principalmente para roupas infantis, né? Se a gente pensa, criança cresce muito rápido. As roupas deixam de ser roupas muito boas, às vezes deixam de servir nas crianças muito rápido e descartar essas roupas não faz o mínimo sentido. Nos adultos até a gente normalmente ou a gente se desfaz de uma roupa porque enjoa da roupa, não quer mais a roupa, ou porque a roupa já está tão usada que não tem mais condições de usar. E aí é outro tipo de descarte, outro tipo de uso para esse material depois. Mas em roupa infantil, realmente roupa de bebê, assim, às vezes são roupas muito novas que deixam de ser usadas, né? Então é isso, tem esse mercado tem mais é que crescer mesmo. E eu acho que um ponto interessante também é que às vezes a gente comenta sobre isso e algumas pessoas falam, mas por que que as pessoas só não, tipo assim, não doam mais as roupas, não passam mais as roupas adiante? Na minha família a gente passava adiante, ou na minha época a gente fazia isso. Só que a gente vive num mundo muito diferente hoje, né? Assim, tem gente que, juro, que não tem pra quem passar a roupa, ou que assim, não consegue criar uma rede a ponto de, tipo, fazer essa troca de roupas, passar adiante, não consegue encontrar um local de doação, ou às vezes mesmo assim, não estaria disposta a fazer essa peça circular se fosse para só doar, né? Então, eu acho importante que a gente tenha todas as alternativas, né? Tanto a doação, quanto passar adiante para a família, quanto a possibilidade de vender. Tudo que seja uma alternativa para a gente comprar menos roupas novas, tá valendo. Bom, e falando nisso, a gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma ecoansiedade daquelas. Por isso, esse é o Ecoansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança. Olha, o episódio de hoje tá cheio de notícias boas, hein? Eu tô adorando. Eu vim trazer uma iniciativa reconhecida no Brasil todo. Mas antes de falar dela, eu sou a Vivi Noda e esse é mais um quadro Ecoansiolítico. Cara, um dia eu tava ali, na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Quem não conhece, é uma praia que fica bem na pontinha, assim. E aí, quando você tá na Praia do Leme, você olha pro final da praia e tem um morro. E aí, beleza. Eu decidi subir esse morro com algumas amigas minhas, sabendo que ia ter um evento lá. Quando eu cheguei lá, passando pelas vielinhas, eu vi primeiro que as paredes, elas tinham receitas com cascas, sementes, folhas, coisas que a gente não usa normalmente, que a gente joga fora, né? Ou, para quem é da sustentabilidade, manda para compostagem. E aí eu fiquei pensando, cara, que legal, né? Que aqui, né, nessa comunidade aqui, as pessoas estão pensando em reduzir o desperdício e usando tantas outras partes do alimento que a gente não usa normalmente. E aí, beleza, eu subi mais um pouquinho, fui perguntando ali, gente, eu tô indo nesse evento, vocês conhecem? E aí, todo mundo conhecia. E sempre que eu chego no lugar, eu pergunto, né, pras pessoas quem conhece as iniciativas, pra saber se as iniciativas estão realmente participando da vida ao redor. E eu cheguei lá, gente, tava uma super festa. E aí, eu vou contar pra vocês como foi o dia que eu conheci a Favela Orgânica, idealizada pela Regina Celli. A Regina Celli é um personagem, ela é maravilhosa, ela é uma pessoa cheia de vida, de ideias, de entusiasmo, de esperança. E aí, quando você encontra com ela te trata como se você fosse melhor amiga, assim. E aí, um dia a gente tava lá conversando, cheio de gente experimentando. Eu lembro que o dia que eu cheguei lá, eu comi um antepasto de maxixe com casca de maxixe. Comi casca da melancia, comi a casca da laranja, de várias formas, assim, como doce, como bebida, como antepasto. E ela tem, não sei, acho que não dá pra quantificar quantas ideias de receitas ela já fez. Mas a questão é que, além de usar os alimentos de forma integral, ela ensina as mulheres da comunidade a também fazerem isso. E aí, gerar renda para aquele lugar e vender também os alimentos. Então, uma iniciativa que começou com essa mãe maravilhosa que é a Regina Celli já fez um impacto absurdo no Brasil de mostrar para outros lugares que é possível usar todo o alimento, reduzir o desperdício, ensinar as pessoas a fazerem isso, gerar renda. E olha só o quanto dinheiro e conexão, cultura, alimento, nutrição a gente ganha
pensando no alimento de forma integral. Claro, muito melhor quando a gente usa os alimentos de forma orgânica, porque aí não tem medo de usar os resíduos que estão nas partes dos alimentos. Então, preferencialmente orgânico. Mas é isso. Usar os alimentos de forma integral faz com que a nossa cabeça saia, né, de um pensamento convencional de sempre, do que a gente usa, a gente pode ousar mais na cozinha. Então hoje eu vim trazer essa iniciativa para vocês. Se você quiser procurar na internet, procure Favela Orgânica, Morro da Babilônia, do Rio de Janeiro. É uma das iniciativas mais incríveis de redução de desperdício e uso integral do alimento. Então, é isso, beijinho! É isso aí. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas redes sociais. Nada nos ajuda mais que o famoso boca a boca, mesmo que na versão online. E para fechar, a gente gostaria de contar uma coisa muito importante. Agora o Nosso Futuro em Comum tem página no Instagram. Então sigam a gente lá em @nossofuturoemcomum, tudo junto, sem os parênteses. E a verdade é que ainda estamos começando a página, mas queremos juntar vocês por lá e compartilhar mais dos episódios usando o Instagram. Bom, e agora é isso. Se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodwer no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima Tchau, gente. quinzena. Até a próxima.